Fala pessoal, Leonardo Cunha, Underground Forces na área, trazendo mais um vídeo exclusivo para vocês aqui no Underground Forces. E no programa de hoje a entrevista é com a banda Ixos. Eu trago para vocês uma entrevista exclusiva com o batera Marcelo Led da banda Ixos, essa potência do thrash metal diretamente do Rio de Janeiro. Gostou? Então se liga nessa entrevista de hoje. Já inscrito no canal? Meu muito obrigado, deixa aquele like, compartilha os nossos vídeos. Não é inscrito ainda? É muito fácil. Entra lá na nossa página, se inscreva, ative as notificações, compartilhe os nossos vídeos e claro, deixa aquele like lá para dar aquela fortalecida pra gente. Desde já, o meu muito obrigado. Estamos também no Instagram, siga-nos lá, @undergroundforces. Então é isso, cara. Hoje aqui no Underground Forces tem thrash metal de primeira com Ixos, aqui no Underground Forces. Para começar, hein, Marcelo? 1990, nesse ano, o Ixos inicia sua trajetória na cena nacional. De 1991 a 1999, vocês lançaram 3 ótimas demotapes, que certamente foram responsáveis por consolidar o nome do Ixos dentro da cena nacional. Fale mais sobre esse começo da banda. Bom, o Ixos começou em 1990 e nos anos 90 foram 3 demos que a gente gravou. Então a gente saiu daquele período de fita cassete, no início dos anos 90, para o final dos anos 90 já ser demo em CDR, né? Já era uma outra realidade, já estava digital. O início da banda assim foi bem interessante, porque tinha uma cena aqui no Rio muito grande, tinha muitas bandas de thrash, e eram como a cena, por exemplo, americana, tinha um monte de banda de thrash bem diferente uma da outra. Aqui no Rio também era assim. E a banda teve bastante mudança de formação já nos anos 90, né? Eu conhecia o pessoal antes de entrar pro Ixos. Eu conheci o pessoal em 1989, o Marco Antônio, e trampei como hold do Ixos já desde esse início aí que a banda foi formada. Entrei em 97 e até aí já tinha mudado de guitarrista várias vezes e tal. E o Luiz, que era o batera, saiu e a banda que eu tocava acabou e eu terminei por afinidade indo pro Ixos. E as experiências em estúdio, elas não eram muito boas nessa época, porque aconteciam umas coisas assim bizarras, como a gente gravou uma demo que já era essa transição para a fase digital, e o cara do estúdio simplesmente não anotou nada. Quando a gente chegou lá para fazer mixagem, o cara não sabia onde estava nada que estava gravado, o cara, sabe? E os técnicos de estúdio na época também não eram muito habilitados e familiarizados a gravar heavy metal, principalmente thrash, né? Mas essa fase, ela realmente ajudou a consolidar a carreira, assim, né? A deixar a raiz plantada para o futuro. A gente conseguiu uma gama boa de fãs nessa época, e daí para frente, depois que eu entrei, aí ficamos muitos e muitos anos com uma base, eu, o Antônio e o Marco. E aí foram tendo trocas só no outro guitarrista, né? Mas que sempre foi um grande problema, né? A guitarra vira e mexe, troca alguém por algum motivo qualquer. Mas esse início foi assim, muito legal, porque também proporcionou que o Ixos começasse a tocar fora do Rio, Nordeste e alguns outros lugares que já foram a base, né? A base para o que viria depois. Vocês lançaram 3 ótimas demotapes, são elas The Face of the Abyss, de 1991, Suicide Illusion, de 1995 e Ixos, de 1999. Qual o motivo da diferença grande de tempo entre uma demotape e a outra? E outra pergunta, existe a possibilidade de sair um CD com essas 3 demotapes? Bom, as nossas demos, cara, elas saíram com um certo espaço entre uma e outra, porque na época era mais ou menos um padrão de você dar 2 anos entre uma demo e outra, 1 ano entre uma demo e outra, né? As demos serviam para você distribuir para a galera ouvir e para mandar para as gravadoras. E da segunda para a terceira demo,
é que teve um espaço maior porque tiveram mais trocas de formação, que era uma coisa também que complicava nessa época, né? E custo, né? Era caro ir para o estúdio. E quando você ia para um estúdio bom, era mais caro ainda. Então era difícil fazer uma demo toda hora, né? A gente tinha um espaço grande para poder fazer a demo, tentar fazer uma capinha legal, tinha que comprar as fitinhas para... Na época existia até umas empresas que faziam a duplicagem das demos, né? Você pagava, o cara já te dava a demo duplicada com silk, com logotipo e tal. A Suicide Illusion ela é assim, e foi feita dessa forma, com encarte, com a capinha, a própria fita, ela vem com silk, com o logo da banda e tal. Mas isso aí era custoso, né? E não dava para investir grana assim o tempo inteiro. Até porque nessa época foi quando a galera começou a melhorar os instrumentos e... Porra, todo mundo molecada ainda, ou você investia numa coisa ou você investia em outra. Então, para investir nas duas ao mesmo tempo, tinha que ter um espaço, né? E as trocas de formações, com certeza, também atrapalharam demais para dar continuidade nisso aí. Até para conseguir uma gravadora, você precisava da fita, você precisava da demo, né? As sessões de demo nas revistas e tal, isso chamava a atenção de gravadoras. E a expectativa era sempre essa, de lançar a demo e divulgar ela bastante para tentar alguma coisa. E acho que por isso que teve esse espaço maior. Até que finalmente em 2004 é lançado o debut do Ixus, intitulado It in Concrete, mostrando um thrash metal intenso e agressivo. Fale mais sobre esse álbum e a sua concepção. Bom, em 2004 a gente conseguiu lançar o primeiro disco, né, oficial, né, full. E assim, ele tem uma pegada muito forte hardcore, porque era uma coisa que já do final dos anos 90 pro início dos anos 2000, não só eu, como o Antônio, a gente ouvia muito, né? Eu ouço muito hardcore até hoje, o Antônio também. E terminou sendo uma influência muito, muito forte nessa época na composição das músicas. E a gente decidiu fazer músicas da época. A gente resolveu não pegar as músicas antigas e aproveitar, e reaproveitar, entendeu? Então, foi uma grande experiência por a gente ter... a gente gravou as baterias aqui no Rio, e o resto do trabalho todo foi feito em São Paulo, com Pompeu e com Eros. E foi a primeira vez que a gente teve essa experiência de trabalhar com produtor, de trabalhar num estúdio com pessoas que conheciam o heavy metal e como se gravava heavy metal, né? Então a gente terminou gostando do resultado final. Não era assim, não ficou totalmente como a gente esperava, né? A gente tem ideia de regravar esse disco. A gente tá fazendo isso de forma gradativa, não tem pressa para fazer, mas em algum momento a gente deve relançar esse disco com uma gravação de bateria, principalmente mais atual, e com as músicas tocadas, acho que a gente toca desse disco, né? Tocadas como a gente toca atualmente. Né? Elas estão um pouquinho diferentes de como estão no disco. Acho que estão mais agressivas ainda, né? É isso. Marcelo, em 2007 saiu o segundo álbum do Ixus, intitulado Technologic Pain, mostrando um som ainda mais apurado. Fale mais sobre o álbum Technologic Pain e a sua repercussão. Bom, o Technologic Pain, a gente tinha conseguido, acho que uma das melhores formações que o Ixus teve até hoje, né? A gente tem hoje uma grande formação, né, com o Alexandre e com o Vitor. E isso vai ser mostrado no próximo disco, com certeza. A galera que já viu os shows com essa formação já viu a potência que ficou. Mas nessa época era uma excelente formação, com o Newman na guitarra, Antônio, o Marco e eu. E a gente, assim, quando o Newman entrou, né, a gente já tinha feito praticamente o disco todo, todas as músicas, mas faltavam detalhes. E dessa vez a gente gravou tudo com Pompeu e com Eros, lá em São Paulo. A gente ficou lá, morando em São Paulo, por um tempo, para gravar o disco. E aí o Newman deu o toque final em algumas músicas, trouxe ideias finais para as músicas, até de arranjo, de algumas coisas do tipo, e mais as ideias do Eros e do Pompeu. Então, assim, esse disco foi o primeiro que a gente conseguiu
com um nível de profissionalismo muito grande mesmo. E as músicas são muito legais. Assim, é o disco que eu mais gosto até hoje, né? E assim, todo o contexto dele foi muito pensado, né? E rendeu muitos frutos para a banda, rendeu muitos frutos mesmo. A gente conseguiu um salto, né, na carreira muito legal com esse disco. Inclusive, na época, na eleição da Road Crew, a gente ficou entre as 10 bandas do Brasil, na eleição dos leitores, né? Na opinião dos leitores, através desse disco. 2009, o ano que o Ixos faz a sua tour pela Europa. Fale para nós sobre essa tour, como foi a sua repercussão e quais países vocês tocaram. Cara, a turnê da Europa foi muito legal, porque a gente conseguiu rodar uma quantidade legal de países, fazer umas sequências de shows que a gente não estava acostumado a fazer aqui no Brasil, né? Tocar tipo quarta, quinta, sexta, sábado, domingo. A gente tinha segunda e terça off. Foi assim, agregador a experiência, né? De você estar cada hora num país, cada hora num lugar diferente. Nós tocamos em lugares muito legais e em lugares bem underground, né? Nós passamos por Alemanha, Bélgica, Holanda, Suíça e Itália. Ia ter um show na França, mas a gente teve que cancelar, porque teve um problema com a avó do Newman na época, que era o guitarrista, e a gente precisou antecipar a nossa volta. Mas tudo bem, era um show só, não vou te falar que fez nenhuma diferença. Tem muita história, né, cara? A gente conseguiu vender bastante merchandise, né? Levar o nome da banda. Tocamos em 2 festivaizinhos bem underground e levamos o nome da banda pra Europa, assim, com mais força. E tem várias histórias, assim, a que eu posso contar logo aqui para não perder muito tempo, porque senão ia ser um vídeo enorme. Dormir na Bélgica a menos 4 graus no chão, sem aquecedor e sem saco de dormir. Em cima do pano de fundo. Essa é uma das histórias. Tem um monte, tem várias. Mas foi muito gratificante, foi muito bom, cara. Deu pra fazer um 0 a 0 assim, de gastos e lucros. Foi bom. Durante a tour do Ixos na Europa, vocês lançaram um split com a banda Mortal Factor, um split que foi lançado somente na Europa. Fale mais sobre esse split e a sua aceitação. Então, como eu estava falando, assim, foi muito gratificante a turnê, que foi muito boa. A gente conseguiu vender bastante camisa, bastante CD, e teve um split que foi lançado lá na Europa, por uma gravadora de lá, né? E era a gente e o Mortal Factor da Suíça, que tocou com a gente também em alguns shows. E esse split, ele teve uma tiragem de 1000 cópias. Ele foi esgotado, ele começou a vender um pouco antes da turnê, e quando a turnê acabou ele estava esgotado, vendeu tudo. Então o cara que lançou lá, o cara da gravadora, ele ficou muito feliz mesmo, porque ele conseguiu vender tudo. Teve uma aceitação muito boa, né? E é aquela lenda que na verdade não é lenda, é verdade, né? As pessoas lá na Europa, elas têm essa coisa, quando você diz uma banda brasileira de thrash, eles têm sempre o Sepultura como referência, e eles têm sempre a referência de que é bom. Então eles procuram as bandas. Todas as bandas brasileiras de thrash eles procuram, eles querem sempre ouvir. E aí você tem várias bandas hoje brasileiras que estão com o mercado na Europa, exatamente por isso. Eles sempre estão ávidos em procurar o material brasileiro. E nessa época não era diferente. Os caras foram atrás e consumiram bem. E foi bem interessante, cara. A gente trouxe algumas cópias para cá, que venderam também. E foi uma experiência boa. Primeiro lançamento lá na Europa, né? Com o som da banda. Circle of Violence, o terceiro trabalho da banda Ixos, é lançado no ano de 2013. Um álbum matador, mostrando uma banda bastante madura e coesa, mantendo aquela pegada trash agressiva com uma musicalidade bem elaborada. Fale mais sobre esse álbum. O Circle of Violence também foi uma gravação com um padrão mais alto ainda do que a do Technologic Pain, na minha opinião. Nós fizemos com o Pompeu, com o Eros de novo, né, lá no Mr. Som, com a produção deles. E a banda já muito mais experiente, estava muito entrosada, né? Porque esse disco foi gravado com o Newman
tá? E o Newman saiu da banda logo depois. Então, quando ele foi lançado, o Newman não estava mais na banda. Porém, quem gravou o disco foi o Newman, né? Então, todas as guitarras são o Newman e o Antônio. E a gente, realmente, o disco foi muito elaborado, cara, muito mesmo. A gente pensou mais nos detalhes, a gente aprendeu, né? Então a gente fez uma pré-produção e tal, pequenas coisas, até no próprio formato do material para ser lançado, né? De livreto, de caixinha, essas coisas. E assim, a sonoridade ficou muito boa, sabe? É um disco com uma sonoridade muito boa, as músicas são boas também, né? São muito boas as músicas. E teve uma repercussão que eu acho que poderia ter sido melhor se não fosse o problema com a gravadora. Porque quando a gente fechou com a Laser Company, a gente não sabia que a Laser Company estava falida. E aí o disco foi lançado e a Laser Company fechou. Então, puta, fudeu a gente, né, cara? Fudeu a gente. A galera toda que estava na Laser Company estava vazando rápido e a gente ficou de bobeira na época. Então eu acho que se isso não tivesse acontecido, tivesse tido uma boa divulgação, tivesse tido uma divulgação assim, mínima da gravadora, né, que da nossa parte a gente até começou a fazer, mas tinha que ter algum respaldo da gravadora também, que não teve. Eu acho que isso atrapalhou bastante. Mas mesmo assim esse disco tem pegou bem. O público gostou muito, vendeu legal. Tem algumas cópias ainda para vender, mas se acha isso em loja e por aí vai. Marcelo, na sua opinião, como você avalia os 3 álbuns lançados pelo Ixus e quais são as suas diferenças? Bom, acho que as diferenças são a experiência em estúdio e as formações também, né? Então, no Eating Concrete, a gente tinha muita influência do hardcore Nova York na época, final dos anos 90, início dos anos 2000. A gente gravou esse disco em 2001 e foi lançado em 2004, né? Teve ficou emperrado com a gravadora para sair, demorou muito. E aconteceu parecido com o Technologic Pain. Ele foi meio que composto inteiro por mim, pelo Marco e pelo Antônio, né? O Carlos Gus chegou depois, né? Ele chegou depois para gravar. E quando o disco foi lançado, ele também já não estava mais na banda. E o Technologic Pain foi composto por mim, pelo Marco, pelo Antônio, e o Newman assim, colaborou muito com as partes de arranjos, solos, de várias ideias, assim que ele chegou na banda. E a gente gravou de forma assim, bem tranquila tudo que a gente pensou, né? E saiu da forma como estava previsto. O Circle of Violence, tudo também foi da mesma forma. Só que o Circle of Violence a gente fez pré-produção, a gente foi nos mínimos detalhes para que tudo saísse como a gente tinha previsto, né? A formação que gravou o Circle of Violence era eu, o Marco, o Antônio e o Newman. Só que nessa o Newman participou ativamente na composição das músicas. Ele só não estava no lançamento, ele tinha saído da banda. Logo depois que a gente gravou, ele saiu da banda. Mas a gravação foi toda feita por ele, pelo Antônio, pelo Marco e por mim. E foi um disco que a gente já tinha aprendido muito, então a gente focou em mais detalhes. O problema nesse disco mesmo foi só a Laser Company ter falido e não feito nada de divulgação, de promoção, de nada. Ficou tudo na nossa mão. Eu acho que isso atrapalhou bastante o maior rendimento para esse disco. E mesmo assim ele teve uma resposta muito boa, como tem até hoje, uma resposta muito boa do público, porque as músicas são muito boas, tá muito bem gravado, assim, a gente, como eu falei, a gente pensou nos detalhes desse disco e eles saíram como a gente tinha pensado, né? Acho que as diferenças são essas. Todos os álbuns da banda Ixus foram produzidos por Marcelo Pompeu e Eros Trench da banda Corsos. Como que você avalia essa parceria? Vocês ficaram satisfeitos com o resultado? Cara, todos os discos foram produzidos pelo Pompeu e pelo Eros, né? E a qualidade deles, né? O conhecimento deles em estúdio, e os caras sacam de thrash, de metal, né? Então isso ajudou muito. Isso ajudou muito, muito. Isso contribuiu demais para que a banda evoluísse sim em estúdio, né? Eles
deram a lapidação final das composições das músicas. E com certeza é uma parceria assim, que deu muito certo, né? Não só pela amizade, mas principalmente pela qualidade, né, que os caras têm dentro de um estúdio como produtores. Em 2018, vocês lançaram o DVD 26 Years of Thrash Violence. Fale mais sobre esse DVD e seu conteúdo. Olha, esse DVD era uma ideia que eu já vinha tendo há muito tempo, porque eu gosto muito de documentário, né? E eu comentei com o Marco na época, falei, pô, cara, a gente merecia um documentário, né? Afinal de contas, a banda já é, porra, a mais antiga do Rio em atividade, né? Aí ele falou, pô, mas dá maior trabalho. Eu falei, sei lá, de repente a gente tenta. Aí comecei a pegar foto, comecei a pegar vídeo, e aí fui pilhando, e pô, a gente decidiu fazer. E assim, eu fiquei muito feliz por fazer isso, porque registrou um momento do Ixos. Tudo bem, já estamos em 31 anos esse ano, né? Já tem mais 5 anos além de onde parou o DVD. Já até trocou de formação, né? Da formação que estava no DVD já mudou. Mas, assim, vale muito a pena porque a gente conseguiu trazer alguns ex-integrantes para darem seus depoimentos. A gente procurou fazer uma cronologia, né? Desde o início da banda até os dias atuais. E alguns amigos participaram, que deram seu depoimento, porque eles fazem parte da história do Ixos também, né? Como o Pompeu, né? O Ayrton Diniz, da Road Crew. E o resultado assim foi muito satisfatório. A gente colocou 3 shows como extra de 3 formações diferentes. Um da primeira formação, bem lá no início da banda, um da formação do Technologic Pain e o outro com a formação que era na época do DVD, que era a última formação da época, né? E quem sabe no futuro a gente faça alguma coisa, não de repente um DVD, porque aí não vai ter talvez tanto material assim, mas quem sabe alguma coisa no canal do YouTube para complementar essa história aí, né? Depois dos 26 anos. É uma ideia também. Em 2019, o álbum Circle of Violence é lançado na Europa da versão dupla, contendo o DVD 26 Years of Thrash Violence de bônus. Fale mais aí como foi esse lançamento e sua repercussão. Bom, um cara de uma gravadora lá, ele ficou sabendo do nosso trabalho lá da turnê de 2009, manteve contato com a gente por um tempo, e ele queria lançar o Circle of Violence na época, né, na mesma época na Europa. Tiveram alguns problemas e tal, e terminou chegando o DVD. E aí ele propôs falar, pô, vamos fazer um lançamento duplo, então eu boto o DVD aqui junto, a gente faz uma nova capa, né, e lança. E aí a gente topou, ficou bem legal, a capa é interessante, né, é uma capa que foi a primeira ideia para ser capa do Circle of Violence, terminou não sendo usada, e aí a gente usou para a Europa, que saiu com o DVD, né? E aqui no Brasil, o DVD, a capa dele é uma alusão que Ixos é um povo bárbaro, egípcio. Quer dizer, não, eles não são egípcios, né? Mas eles viveram no Egito por muito tempo. E a capa é uma alusão àqueles hieróglifos egípcios. Então tem todas as capas do Ixos, elas estão naquela parede ali, né, com um símbolo dos Ixos, que era o escaravelho, e na parte de trás é como se fossem os egípcios ali atrás, na capa, os integrantes da banda. E lá na Europa não tinha como a gente repetir essa capa. Então a gente, no lançamento duplo, a gente preferiu fazer um design totalmente diferente. E foi lançado dessa forma. Teve uma aceitação boa, cara. Uma aceitação bem legal. O Ixos participou de alguns álbuns tributos a clássicas bandas como Kiss, Anthrax, Motorhead. Fale para nós aí, como é que foi a participação do Ixos nesses tributos e como foi a sua repercussão? A gente participou de alguns tributos a bandas que a gente curte, né? O do Anthrax foi o primeiro, foi em 2005 ou 2006 que foi lançado, né? Foi uma experiência bem legal. Assim, acho que foi o primeiro tributo dessa forma que eu me lembre.
a gente tocou Skeleton in the Closet, todos os tributos, a gente participou do Motorhead, né? Da Secret Service e do Kiss. Aliás, a Secret Service tem feito vários CDs com tributo a algumas bandas, assim, só com banda brasileira, que ficaram muito legais, ficaram muito bons. E a gente sempre tenta dar a nossa cara para as músicas, né? A gente procura não tirar a essência da música, porém tocar com a cara do Ixos. E assim, pelas respostas de público e de alguns críticos, eu acho que a gente conseguiu o nosso objetivo, né? As pessoas têm elogiado, né? A do Kiss foi Deuce, e a gente praticamente tocou a música sem alterar muito. A gente acrescentou talvez uma pegada mais trash a ela e o vocal do Marco, e que teoricamente, né, vai próximo ao do Gene Simmons, e é do Motorhead também, aquele vocal mais grave, mais rasgadão, né? Então, assim, foi muito boa a repercussão. O do Motorhead repercutiu muito mesmo. O do Kiss, eu acho que poderia ter repercutido mais se não fosse a pandemia, tá? A pandemia atrapalhou no ano passado. Mas, assim, a repercussão foi bem legal. Foi bem interessante participar desses tributos. Marcelo, fala para nós aí, quais os planos do Ixos para o futuro? Vocês já estão com novas músicas prontas? Já tem um álbum novo em vista aí? Conta aí para nós aí com exclusividade aí para os seguidores do Underground Forces e também aos fãs da banda Ixos. Cara, a gente tem muita música pronta, quer dizer, não tá pronta ainda. A gente tá na pré-produção, né? A gente tá na fase dos esqueletos, mas, assim, de cabeça, eu vou te falar, tem umas 18 músicas que a gente tá lapidando e vamos escolher as que a gente achar melhor para entrar no próximo disco. Assim, tá ficando com uma cara muito legal. E é a primeira vez que a gente está compondo alguma coisa com o Alexandre Carreiro e o Vitor, né? Porque o último disco, o Alexandre Carreiro ainda não era do Ixos, né? Então, de quem participou do último disco, da formação do Ixos, só tem eu e o Marco, né? Aí agora a gente está tendo essa oportunidade, né? A gente já lançou um single com uma música nova em português e deve aparecer uma outra música em português também no disco. E, assim, vai ter uma mescla da história do Ixos nesse disco, eu acho. Que ele era para comemorar os 30 anos, né? Mas por causa da pandemia a gente teve que mudar todos os planos e vão ter algumas participações, né? Essa música que a gente lançou em português tem a participação do Juninho, vai ter participação de mais alguns outros amigos aí, que a estrada nos trouxe. Recentemente vocês disponibilizaram a música Vote, que por sinal é a segunda faixa do Ixos com letras em português, e que também traz a participação de Juninho, baixista do Ratos de Porão. Fale mais aí sobre essa música. Bom, como eu falei, né, a gente lançou essa música Vote, com a participação do Juninho, do Ratos, né, tocando baixo, e que a ideia do próximo disco é que tenham várias pessoas participando nas músicas com a gente, né, para marcar essa história aí, porque são 31 anos ininterruptos. O Ixos nunca parou. Desde 1990 até 2021, a gente sempre esteve na ativa, tocando ao vivo, gravando disco, gravando demo, não importa. O Ixos sempre esteve ativo. O Ixos nunca parou. Nunca disse, o Ixos acabou e vai voltar daqui a 5 anos. Não. Nós somos a única banda do Rio de Janeiro que tem 31 anos ininterruptos de carreira. Então a gente quer marcar esse disco novo com essas participações. No caso da letra, ela é em português porque não tinha como fazer essa letra em inglês, né? Algumas letras elas precisam ser em português, né? Pátria Amada, no caso de Vote, né? Tem mais uma que foi feita também em português, porque elas são muito específicas para o Brasil, né? Então elas têm que ser em português, né? A letra de Vote ela é muito clara. E, assim, a repercussão da música tem sido muito boa. E a gente vai continuar usando ela, mas não é uma tendência o Ixos passar a cantar em português, não. Pelo menos a gente não passa pela nossa cabeça por enquanto isso, não. Mas de vez em quando surge, assim, uma música em português e a gente também não tem uma regra que não possa
não possa fazer, né? Quando a letra pede, aí não tem outra alternativa. Dirija-se à cabine de votação. Digite os números dos seus candidatos e aperte Confirma. Percebi que algumas músicas do Ixos estão com uma pegada bem hardcore. Podemos esperar algo de novo para o próximo álbum? Cara, sempre teve uma pegada hardcore nas músicas, sim. No Technologic Pain eu acho que tem essa mistura, ficou muito boa, ficou muito nítida, né? E da atual formação, quem ouve mais hardcore sou eu, né? Até o Vitor, quando entrou, eu comecei a mandar umas coisinhas para ele ouvir. Eu falei, cara, dá uma vida nisso aí, ó, que legal e tal. E o Marco ouve alguma coisa assim, mas também não é um aficionado, né, do hardcore, assim, ele gosta de algumas bandas, como Ratos, como Agnostic Front e tal. Mas assim, quem ouve mais hardcore, punk, rock, essas paradas sou eu. E às vezes, na hora de estar fazendo uma música, eu termino tendo algumas ideias que vêm dessa vertente, né? E aí fica com essa... Às vezes a parte de bateria é com essa veia hardcore, né? Então dá essa mescla, que eu acho que é uma característica muito legal do som do Ixos. E vai sempre ter isso. Pelo menos enquanto eu estiver vivo, podendo tocar, vai ter uma veia hardcore, sim, com certeza. Marcelo, o Ixos está há mais de 3 décadas na estrada. Como é que você define a trajetória da banda? Cara, é isso aí, é o que eu tava falando, né? São 31 anos ininterruptos. E, porra, tem que ter muita disposição, cara. Tem que curtir muito. A gente curte muito o que a gente faz. A gente tem muito tesão em tocar. A gente gosta das músicas que a gente faz. A gente tem prazer em tocar essas músicas. A gente tem prazer em estar com o público, né? Fazer os shows, receber a galera depois do show ou até antes. Então eu acho que esse prazer, esse tesão de tocar, de subir no palco, de apresentar o show, é o que mantém a banda até hoje, essa vontade, né? Não importa, saiu um, saiu o outro, mas sempre quem fica mantém essa vontade, mantém essa engrenagem rolando. Eu acho que o principal é isso, né? De membros mais antigões, assim, só tem eu e o Marco agora, mas o Alexandre já está começando a ficar mais antigo também, já está aí com uns 5 anos ou 6 anos já no Ixos. Alexandre acho que entrou em 2013, se eu não me engano, 2013 por aí, 2014, então tem até uns 6 anos já por aí no Ixos, né? Já não é mais tão novinho assim. E o Vitor é novo de idade e novo na banda, mas é um cara que contribui muito e tem esse tesão, tem essa vontade, né? E quer dizer, mais um cara que entra para somar, né? Todo mundo tá sempre com essa engrenagem funcionando. Então, quanto mais tiver óleo nessa engrenagem, mais ela continua rodando. Eu acho que é isso que define a longevidade da banda.
claro que tem percalços, tem alegrias, mas a gente fica feliz na alegria e com disposição quando tem um obstáculo, né? Se não der para ultrapassar o obstáculo, não tem problema. A gente dá a volta e vai embora, continua. Não desanima, sabe? Mas é difícil, cara. É difícil. É difícil. Você vai envelhecendo e não é mais quando você era garoto, né? Tem uma galera aí que começa a banda com 20 anos de idade, pode largar a porra toda e foda-se. E ficar aí 3 meses na estrada que foda-se, tá tudo certo. A família segura a peteca, tá tudo certo. Agora quando você tem filho, é casado, caralho, e já tá com mais idade, tem trabalho paralelo, então já não dá mais pra chutar o balde desse jeito, né? Mas mesmo assim, a gente vai continuar, cara. Até onde der. Quando não tiver mais condição de tocar, de fazer um show, aí a banda acaba. Eu não sei quando vai ser isso. Bem, Marcelo, desde já queria lhe agradecer pela sua atenção, por disponibilizar uma parte do seu tempo aí respondendo a nossa entrevista, e deixa sua mensagem final aí aos fãs do Ixos e também, claro, aos seguidores aqui do canal Underground Forces. Léo, eu que agradeço, obrigado aí pelo espaço, a gente estar divulgando aqui o nome da banda, o som, e assim, o que eu tenho a dizer aos fãs e aos espectadores aí do Underground Forces é que observem o metal brasileiro, o underground brasileiro tem muita banda boa, cara. Muita banda boa. E não é banda novinha só não, hein? Tem banda antiga que ainda tá na estrada, que tem material muito bom, a pegada continua, pô, matadora. Esperem aí o próximo disco, tá perto. Vai ser foda, vai vir bonito, vai ser um trabalho muito bem feito, vocês podem ter certeza, as músicas novas também. A gente deve soltar, de repente, mais um single aí pra frente. Vamos ver. E espero que assim que todo mundo esteja vacinado, seguro, a gente possa voltar aos palcos, fazendo shows, que é o que a gente gosta, e levando o som, a nossa violência sonora para todos os lugares do Brasil. Valeu? Bom, pessoal, essa aí foi a nossa entrevista da semana aqui do Underground Forces com Marcelo Led, batera da banda Ixos, uma das grandes bandas expoentes da cena trash carioca. Espero que vocês tenham curtido. Gostou? Já é inscrito no canal? Deixa aquele like lá pra gente, compartilhe os nossos vídeos. Não é inscrito ainda? Entra lá na nossa página, se inscreva, ative as notificações, compartilhe os nossos vídeos, use esse espaço que é seu. Desde já, meu muito obrigado a todo mundo que tem se inscrito e fortalecido o nosso canal. Muito obrigado. Estamos também no Instagram, siga-nos lá, @undergroundforces. É isso aí, esse foi a entrevista da semana com o Ixos aqui no Underground Forces. Semana que vem uma nova entrevista, uma nova matéria aqui no canal. Desde já, obrigado a todo mundo que tem se inscrito, fortalecido. Se liga aí porque vem muita coisa bacana aí no canal. Valeu e até semana que vem. Stay heavy!